Olá, querido telespectador, boa noite. Eu sou o Gilvan Leite e esse é o seu programa Missões em Revista. E essa é a sua Constante TV. E Boa hoje eu noite. tenho a satisfação de ter aqui ao meu lado mais uma vez a minha amada irmã Joelle. Tudo bom, Joelle, contigo? Tudo Boa bom. noite. Prazer, queridos irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Tô aqui para te lembrar de não esquecer de dar aquele like. Comenta aí o que você tá achando dos programas. Compartilha com um amigo para acompanhar a nossa conversa de hoje, porque a gente já ouviu nossos convidados uma vez aqui, ouviu um pouquinho da história, mas a gente está aqui para continuar, porque tem muita coisa para contar. É verdade, só um programa, né, Joelle? Não deu para a gente absorver toda essa trajetória dos irmãos e o nosso missionário, pastor Renato, e a nossa missionária Edivânia. Boa noite, casal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente, né? Boa noite, irmão Gilvan, boa noite, Joelle, é um prazer estar aqui. Boa noite, irmão Gilvan, boa noite, Joelle, é um prazer estar noite. aqui. Deus abençoe essa noite e que seja de muito agregar, né, essa conversa. Né? Amém. Amém. E a gente vai aí recorrer e relembrar, né, pastor, que no programa anterior a gente conversava assim sobre a vida de vocês, vocês se conheceram num trem, né, o pastor fez um estudo ali, a missionária Didi aqui conhecendo ali e deu o primeiro passo, né, para que o casal hoje estivesse unido aqui na Amazônia, né, fazendo a missão que o nosso Senhor colocou nas nossas mãos, Preparou. né? E eu me lembro que a gente terminou assim que vocês falavam que se conheceram lá e depois conheceram o pastor Adiel Tolentino, conheceram o missionário Colares, que é o missionário aqui da nossa região, né? E hoje vocês se encontram aqui no Amazonas, na Amazônia. Como é que tem sido o trabalho de vocês? Como é que foi esse chegar na Amazônia? Né, Joelle? É verdade. Conta como foi esse tempo, desde quando vocês estão aqui, como foi a adaptação. Conta pra gente. Como conheceram a Igreja Batista Constantinópolis, também. né? Queremos saber dos amados irmãos. Bem, a questão de vir para cá não foi nem tão planejado no começo, né? A gente entrou em contato com o pastor Ediel para pedir conselho sobre um imóvel nosso. Uhum. E aí o pastor Ediel, a gente falou, né, do nosso desejo missionário e falou assim, então vem conhecer. Aí a gente, na hora, virou e falou assim, então vamos, né? Eu ia tirar férias do meu trabalho em setembro, e aí, então, em setembro a gente vai. Aí a gente já comprou passagem e veio, né? Como a gente ia vir, e o pastor Ediel tem um curso de formação de líderes lá, a gente já veio para trabalhar, né? Com matéria pronta para dar aula no seminário. Né? Aí eu estudei ali a matéria, também o conteúdo, e aí nisso a gente conheceu o Colares, o pastor Adiel nos apresentou o Colares, a gente passou pelas igrejas que eram propostas para a gente trabalhar, né? Então a gente conheceu ali a igreja que a gente está, né? Que é a primeira igreja batista da Convenção no Paraná do Araçá. A gente também foi para a primeira igreja batista em Manicoré. E a gente foi para o Bom Jardim, lá com o pastor Adiel, para ministrar no curso. E a gente visitou, mas essa não tinha projeto para trabalhar, a Filadélfia, no Careiro Castanho, onde estava na época, né, o pastor Luiz Cordeiro, que é nosso amigo, né? Ali a gente já fez uma amizade também. Então, o pastor Adiel, ele foi meu professor no seminário, lá em São Paulo. Ele foi um dos professores, assim, um dos meus favoritos, né? E eu, um pouco bajulador ali dele ali, a gente terminava a aula, a gente ia até a estação a pé. Teve uma vez que a gente foi, é um pouco difícil de descrever a distância, mas a gente foi da cidade de Osasco até Carapicuíba andando e conversando, que ele não tinha o dinheiro da passagem, eu só tinha o dinheiro para uma, então eu fui conversando. E essa aqui me esperando, a gente já estava casado, essa aqui me esperando em casa para poder... Vai que espera, né, Didi? Foi. Meu Deus, onde está meu marido? Então, continuando, né, a afirmação de como nós chegamos aqui. Então, nós viemos em setembro de 2021 conhecer
E aí o Senhor confirma em nossos corações que, de fato, a Amazônia é o local. O campo de trabalho de vocês, O campo nosso de trabalho. Então, voltamos para São Paulo para, literalmente, vender todas as coisas que nós tínhamos, desfazer, né, das nossas coisas. Trouxemos algumas bagagens somente, deixamos tudo literalmente para trás. E o que os familiares acharam dessa decisão? Me chamaram a gente de maluco. Falaram, o que vocês vão fazer no Amazonas? Foi bem difícil, né? A gente entende, praticamente toda a nossa família, ela não é cristã ainda, né? São de outras religiões, então não compreende totalmente, né? E aí isso, de certa forma, foi um choque, né? Principalmente para as nossas mães, né? Que morriam de medo. E a gente sempre trouxe essa palavra positiva para eles, que Deus estava no controle e ia cuidar da gente. Então viemos para cá em abril e até de porque 2022. muitas das vezes, né, irmã Edivânia, as pessoas que estão lá no sul, sudeste do país, tem a imagem do Amazonas, da Amazônia, aqui os índios, né? Que tem onça, que tem aqui o jacaré. E não tem essa visão de que aqui nós vivemos numa grande metrópole. Eles pensam que a gente vai abrir a janela e ver um índio ali, uma onça ali, um jacaré lá do outro lado e, tipo, dar comida pro macaco na boca, né? Eles pensam essa visão. Não que a gente não abra a janela e veja o jacaré de vez em quando. Lá no interior. Acontece. No acontece, interior. Né? Mas calma, mãe, não fica com medo. E a parte interessante, assim, houve um grupo, né, que, vocês estão loucos, mas houve um grupo também, tipo, apoiou. Que legal, né? Suporte. Assim, ficou com medo, claro, minha mãe mesmo ficou com medo, mas ela super apoiou e não só apoiou, como ficou ali orgulhosa, né? Eu acho que orgulho no ponto de vista positivo, né? Sim. Ela ficou ali realmente feliz, né? E sentindo aquela sensação do tipo, olha, meu filho é alguém que realmente tem um propósito, né? Uma visão. Propósito de vida, né? Então, ver essa expressão nos familiares é bem legal. Na própria mãe em si é bem legal. Aí o período, você como o Didi tá falando, em abril de 2022. Nós chegamos e nós já tínhamos, né, a igreja determinada pelo missionário Colares, né, que é o presidente da associação. Então, no dia que nós chegamos aqui, né, no Amazonas, nós fomos para a Convenção Batista, né, do estado do Amazonas. Ali nós já tivemos algumas informações, mas foi alguns dias que a gente ficou lá e já partimos para o campo missionário mesmo. Lá, graças a Deus, a igreja já tinha preparado, né, um local para a gente já tinha uma casinha lá, então a gente já mudou para essa casinha. Não tínhamos nada, né, só levamos a mala, mas o Senhor foi cuidando de tudo, providenciando tudo, e nós fomos aos poucos comprando as coisas necessárias, né, o fogão, geladeira, essas coisas, para a gente mobiliar a casa. E hoje, graças a Deus, nós temos, né, condições, né, para sobreviver lá. E isso foi em abril, né? Nós viemos em abril. E aí, como a gente ajudava também, no sentido de estávamos indo em outras igrejas também para pregar, como o pastor Renato falou, que às vezes era convidado para ministrar no curso, tínhamos que estar sempre à disposição. Sim. E quando foi em junho de 2022, Foi julho de 2022, nós fomos destinados pelo Colares a participar da conferência Fé na Verdade, né? E aí conhecemos a Constantinópolis, a Igreja Batista Constantinópolis, e fomos abraçados por essa igreja. Financeiramente, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos somente um recurso da igreja, né? Da igreja que tinham enviado vocês, né? Não, da igreja local. Da igreja local. Da igreja local onde a gente estava. A igreja que nos enviou de São Paulo, ela nos adotou depois. Ela tem alguns processos, né? Assim, ainda não tinha
o recurso para poder ofertar para a gente. Eles já adotavam vários missionários com o valor, e o valor ia totalmente para esses missionários. Aí depois que eles conseguiram mais patrocínio, que eles vieram nos adotar. Mas não foi falta de vontade deles, eles estavam sempre entrando em contato, procurando. Sim. E ela falou da nossa recepção aqui, foi muito legal também quando a gente chegou na convenção, que tinha um grupo de pastores, e esse grupo de pastores nos recebeu super bem, né? Eles nos abraçaram. Isso é uma característica do povo nortista, né? Do amazonense, principalmente, bem assim, quentinho, né? Bem receptivo, né? Sim. Eu costumo falar pro pessoal da igreja assim que o amazonense, ele sabe amar, né? Eles são muito carinhosos, assim. Não é muito uma característica do paulista, né? Do mineiro até é, mas do paulista não é tanto. O que é natural, porque é um grande polo, né? E eles realmente oraram com a gente, nos abraçaram, nos receberam super bem. E, assim, quem foi um paizão pra gente nesse tempo todo foi o Colares, foi o missionário Colares. Ele, não sei se nos pegou no aeroporto, ele nos levou para onde a gente precisava, ele nos levou no Araçá, ele nos apresentou. Super anfitrião, né? Um super missionário, no caso. Né? O Colares, ele é uma inspiração mesmo pra gente, né? Porque a gente vê ali o vigor dele, né? Vê ali todo aquele empenho dele. A dedicação e o amor pela obra, sim, né? Exatamente. Para qual ele foi chamado, sim, né? Já entrevistamos o Colares, ele disse que foi alcançado por Cristo, Joel, aos 50 anos de idade. Então, assim, hoje ele realmente, a vida dele é para a obra do Senhor, né? Sim. A gente vê isso. Então, e aí a gente foi para Constantinópolis, né, na conferência que teve em 2022, e a Constantinópolis dali já conheceu a gente e já disse: a gente vai adotar vocês, a gente vai abraçar vocês, e nós já fizemos parte então da família da Constantinópolis. Então a gente se sentiu realmente acolhido por essa igreja. A gente realmente se apaixonou, né, pelos irmãos. Então hoje vocês são adotados através do Conselho Missionário da igreja, né? Sim. E assim, a fé, na verdade, né? Eu acho que eu já participei de outras conferências menores lá em São Paulo, mas comparado à fé, na verdade, eu realmente não tinha tido essa experiência. Eu fui em boas conferências, né? Eu tive na Vinac, eu tive no Pacificadores, eu estava até falando para ela como eu pacifico, embora Pacificadores não é conferência, é curso. Né? E é maravilhoso, aconselho quem estiver assistindo, quiser entrar. Tô fazendo propaganda, Paulo, né? Fazendo propaganda aqui da Ama Evangelizar. Vai que alguém que está assistindo a gente está lá em São Paulo, interessado Sim. em participar, já sabe. Mas assim, a fé, na verdade, é maravilhoso, é incomparável, é algo incomparável, assim. Ela é uma conferência, a Fé na Verdade é uma conferência que nasceu no coração do pastor Jorge Max, né? Ele orou bastante porque a nossa igreja, ela sempre se preocupou muito com essa questão, né? Então, assim, a gente sempre oferece para o nosso pastor durante o ano para que ele vá aos Estados Unidos, tudinho. Então, assim, ele pensou, né, no pastor que está lá no interior do Amazonas. Então ele disse assim: a minha igreja, ela me proporciona uma viagem para que eu vá me reciclar. Então, assim, Deus tocou no coração dele, e há 15 anos a nossa igreja, ela tem essa conferência Fé na Verdade, que acontece geralmente entre os meses de junho, assim, no finalzinho de junho ou no começo de julho, mas sempre no mês de junho. Então, assim, vocês verificaram que é uma conferência que realmente, né, toca no coração. São pastores que vêm ali como preletores capacitados, que verdadeiramente estão compromissados em anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, né? Então, assim, que bom que vocês gostaram e se sentiram bem. O que nos impressiona nesses que vêm também não é só a capacidade intelectual e teológica deles, né, o acervo que eles têm, mas a humildade deles, né? Assim, todos eles a gente parou para conversar, eles te recebem super bem, são carinhosos, né? Tem o pastor Judy Clay, não, o Elson, pastor Elson, ele se tornou nosso amigo, né? A gente liga para ele para conversar, para pedir conselho. Conheceram ele na conferência Fé na Verdade. E é alguém assim que está sempre pronto a nos atender. Eu fiquei impressionado, assim, alguém com
uma envergadura teológica tão grande, mas uma humildade assim que, né, a gente não encontra fácil assim, né? Eu achei muito legal isso. E o Jude Clay também, né? A gente esteve conversando lá na conferência. É um pouco mais difícil ter contato com ele porque ele é mais ocupado, né? Cuida de uma publicadora, né? De Sim, uma editora, uma né? editora, então acaba sendo um pouco mais difícil, mas é alguém também assim sempre pronto a atender, sempre pronto a conversar. Eu acho que isso é muito legal. Sim, a editora Pronobis, no caso. Pronobis, que ele, isso. Então, assim, Recomendo inclusive, se o nosso telespectador quiser assistir o programa com o pastor Jude Clay, tem na nossa playlist também da Constante TV. O pastor Jude Clay gravou com o pastor Jorge Max. Verdade. Então, esse tempo vocês foram para a conferência, mas vocês já estavam alojados ali. Inclusive, acho que a gente não comentou aonde vocês atuam. Acho que a gente esqueceu desse importante detalhe, que vocês atuam ali em Careiro Castanho, né? Isso. Sim. Aí, quando vocês vieram para cá, vocês já estavam instalados lá? A gente já estava. Quando a gente veio para a conferência, a gente estava na Vila do Araçá. A gente alugou uma casinha ali, que os próprios irmãos da igreja encontraram. E a gente estava morando nessa casa já. E aí a gente foi para a conferência. Mas aí, não é no mesmo lugar que vocês estão? A vila? É diferente? A vila, ela é uma comunidade, né? Onde é mais próximo da BR-319, né? Uhum. Então, a vila digamos, o acesso, né? Para Manaus. Uhum. Mas a igreja, ela se encontra na beira do rio, né? O Givon já foi lá, já conheceu. Meu desejo ir lá. O nome da igreja é a Primeira Igreja Batista da Convenção, no Paraná do Araçá. Sim. Esse rio é o Paraná do Araçá, onde nós estamos ali. E ele faz essa Vila do Araçá e o rio, né, o Paraná do Araçá, fazem parte do município de Careiro Castanho, né? Sim. Então, Entendi. a vila não fica na igreja, mas a igreja e a vila fazem parte do Careiro Castanho. Entendi. Nós vamos precisar ir agora para um pequeno intervalo, né, Joelle? E no próximo bloco a gente vai falar sobre esse trabalho de vocês, essa chegada, né, lá no Paraná do Araçá. Como é que vocês encontraram a questão da adequação? Comunidade. Quer dizer, temos aí a certeza de que os irmãos lidam ali já com canoa, com barco, já tem. Sim. Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, né? Esperamos que você, nesse momento, aproveite para compartilhar, para compartilhar. Compartilha né, com um amigo, que a conversa está muito boa, que tem muita coisa se ainda não está inscrito no canal, que possa se inscrever no nosso canal e que possa ativar o sininho para receber as nossas notificações. Exatamente. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revista. Joelle, que satisfação, né? Conversarmos aqui com esse casal que Uma tanto amamos, alegria. né? Que vieram lá do sudeste do país, né? E hoje estão aqui no norte servindo ao Senhor. É verdade. Então, bora continuar a nossa conversa. A gente concluiu falando da chegada de vocês, né, Didi? E o Renato falando que quando vocês chegaram aqui, foram também para nossa conferência. E como é que foi? Vocês tiveram, Didi e Renato, pode falar cada um, assim, desafios pessoais de adaptação, se vocês tiveram. Como é que foi esse período desde lá? Teve uma adaptação cultural, né? Bem grande, assim, pra gente. A gente teve que aprender a viver no Amazonas, principalmente no interior. Sim. Né? Então, a gente teve que aprender a andar de rabeta, né? Aprender. Ela nem sofreu tanto com isso, eu um pouco mais na parte do diálogo, né? Porque a minha forma de expressar, ela é diferente do amazonense, principalmente do interior. A dela, como ela tem uma cultura interiorana ali do Nordeste, a linguagem, até alguns ditados deles são muito parecidos. Então, Sim. ela não sofreu muito com o diálogo daqui. É mais fácil, né, Didi? Agora, ainda bem que eu trouxe intérprete. Né?
Sim, a maneira dele falar é mais intelectual mesmo, né? É rebuscada. E às vezes é uma maneira mais simples de falar, né? Que a gente tem no interior. E às vezes ele conversando com os irmãos e falando palavras assim bem difíceis, né? Rebuscadas. E aí o irmão bem sério ficava olhando pra ele assim. Tentando entender. Aí eu olhava bem sério pra ele e falava, irmão, você entendeu o que o pastor falou? Ele, não. Eu falei, então pergunta, meu. É a mesma coisa, era ele. Ela fazia o intérprete dos dois, né? Dele e pra mim, assim. De tu pra ele, né? Foi. Foi muito legal. Assim, o que pra gente foi impressionante, assim, a gente chegou no Paraná do Araçá e era uma igreja histórica praticamente, né? Eu acho que a igreja deve ter em torno de uns 60 anos. E fundada por um pastor, na época chegou um pastor chamado Pedro Brito, e ele iniciou o processo de evangelismo ali naquela igreja, e foi a primeira igreja ali no Paraná do Araçá, a primeira igreja evangélica ali no Araçá. Não só no Paraná, como na vila também, não tinha igreja evangélica. Assim, quantos pastores já passaram por lá? Você tem essa estatística? Tem uma média, né, do que eles falaram de 7 pastores. 7 pastores, né? De 7 pastores. E também tem um histórico de saída, né? Porque o pastor Pedro Brito, ele era da Igreja Batista Regular, de outra denominação. Certo. E aí a igreja saiu ali do Paraná e foi para a Vila do Araçá. E aí alguns irmãos que moravam no Rio, eles ficaram sem acessibilidade à igreja. Né? Com dificuldade. Conseguia ir, mas não conseguia ir com frequência, com todos os cultos. Na hora de voltar ficava tarde. Né? Eles começaram a se reunir num flutuante. Não como igreja, né? Assim, como grupo, orava, mas assim, não tinha uma pregação formal. E aí tinha um irmão lá que era dono do terreno onde a igreja está, e este... Qual que era o nome do irmão? Você lembra? Eu sou ruim com nomes. Rui? Irmão Rui, isso mesmo. E aí ele entrou em contato com um grupo de americanos e com a convenção, e eles vieram então e plantaram essa igreja lá. Nossa, então, aí que a igreja começou a ser da Igreja Batista Brasileira. E aí começou o projeto Igreja Batista Brasileira, onde uma igreja chamada Igreja Batista... Não vou ler do norte. Não. Que o Nelmo trabalhava, o pastor Nelmo. Monte Ararate. Monte Ararate. Foi a igreja mãe dessa igreja, a igreja fundadora. E aí eles desenvolveram o trabalho ali, a igreja foi plantada, os irmãos... Recentemente a gente estava conversando com um irmão lá, que também é um dos nossos vocacionados, né, o missionário Eliel. Ele estava falando que a igreja chorou 2 vezes, quando tiraram para levar para a vila. Foi um choro de tristeza, de lamento, de dor. E chorou de novo quando estavam reestruturando o novo prédio. Então, assim, então a gente encontrou uma igreja histórica, só que com algumas feridas, né, ali, com o tempo, com a ausência do pastor, porque é distante, né, o campo é isolado. E a gente chegou ali para ajudar a revitalizar a igreja, né, uma igreja que, há séculos, né, há décadas ali, e a igreja praticamente responsável em evangelizar toda aquela região e deu o pontapé inicial para que outras igrejas evangélicas chegassem. Então, se tem outras denominações ali, é graças àquela igreja. Então, foi gratificante ver essa igreja se erguer de novo, né? Hoje a igreja está com uma média de quantos membros? Frequente em torno de uns 40, 50 membros. E como é que você faz, no caso o casal, como é que faz, por exemplo, como você disse, tem toda aquela questão da dificuldade. Aqui no Amazonas, aqui em Manaus, no caso, a gente pega um carro, vai ali, visita, né, o irmão, e vocês lá, como é que fazem essas visitas para esses membros dessa igreja? Como é que eles fazem para chegar também nos cultos ao domingo, né? Sim. Quando nós chegamos, nós enfrentamos
diferença, né? De cultura, né? Porque aqui em São Paulo a gente andava de Uber, andava de ônibus. E lá nós entendemos que agora é rabeta, né? É canoa, Sim. é bote, é barco. E o acesso à nossa igreja é isso. Não tem nem como ir a pé. É só de canoa, de bote, né? E de barco. Então, quando nós chegamos lá, enfrentamos esse desafio, que eu não sabia nem entrar numa canoa. Não sabia nem entrar numa canoa. Nós demoramos ainda mais de quase um ano para aprender, né, a pilotar o rabeta. Hoje nós já sabemos, né, pilotar o rabeta, mas a gente não sabia. Era sempre para fazer alguma visita, precisava, né, necessitava da comunidade, né? de alguém da comunidade. Então a gente era muito dependente das pessoas para ir para a igreja. Hoje a gente mora atrás da igreja, né? Então, hoje é para ir para algum lugar, a gente é dependente dessa condução, né? Então, como os irmãos fazem para chegar lá? Gilvan, na época da cheia, é bem tranquilo que todos conseguem chegar facilmente de bote, né? De bote, de canoa, de motor. Mas na seca, tem irmão lá que ele leva 1 hora andando dentro da floresta amazônica. E ano passado a seca foi terrível, né? Foi. E Aí, esse ano a expectativa é de que também seja uma seca seja severa, grande. né? Aí da casa dele, sai da casa dele, leva 1 hora andando para chegar na beira do rio. Aí chega na beira do rio, ele pega o bote, leva mais uns 30, 40 minutos para chegar na igreja. Sim. E aí a gente vê o amor desse povo, Empenho, o empenho desse povo, né? Que realmente não vê limites, não enxergam barreiras para estar ali ouvindo a palavra do Senhor. E a gente faz essas caminhadas também para fazer essas visitas nessas casas, né? E tem sido, um desafio, né? A questão, seja dos insetos, né? Muito carapanã, um calor, né? Muito forte, o sol. E essa questão da distância também, que a gente não é acostumado, né? Mas há 2 anos nós estamos lá já. Esse ano nós completamos 2 anos. Obedecendo ao chamado do Senhor, porque Sim. é preciso, né, ouvir, né? Sim, dizer... Sentir no coração essa vontade de servir, né? Com todas essas dificuldades, né? Sim, dizer que foi fácil, Seria não mentira, foi. né? Não foi. Nós tivemos dificuldades de até mesmo da alimentação, né? Que é muito diferente também da cultura, né? Onde nós nascemos. Chegar numa casa e o alimento que é servido para ti é peixe com farinha. Sim. E aí a gente não sabia literalmente nem tirar Como peixe. catar, né? Que a gente chama de catar aqui, né? Nem catar as espinhas. Né? E pior ainda foi quando eu decidi fazer por conta própria o meu jaraqui. Essa história é engraçada. Não acertou ticar. Eu não sabia que tinha que ticar. Aí eu fiz cozido ainda, o jaraqui. Ixi. E aí começamos a comer. Aí quem come jaraqui não sai daqui, o peixe é muito gostoso. Mas aí quando nós vimos... Mas tirou o bucho ou foi Tirou, pro bucho? tiramos o bucho. Isso eu sabia fazer. E cozinhei, e quando a gente começou a comer... Aí eu entendi porque come jaraqui, não sai daqui, enterra ali. Tanto de espinha. Não, assim, Muita espinha. Foi tão difícil comer e aquilo vinha tanto na boca, assim, o tempo todo tirando espinha, que eu falei assim, não, eu já sei por quê, né? Come jaraqui não sai daqui, morre, enterra ali mesmo, né? Mas era porque Sim. Eu não sabia ticar. Não sabia ticar. Não sabia Aí ticar. depois nos falaram, Foi olha, você aprender. tem que ticar. O que é ticar? Aí eu vim entender que é os risquinhos que faz, né? Pra conseguir quebrar, que é a espinha e a gente comer. Então, é coisa tão simples, né? Mas pra gente que é daqui, né? Que é da cultura Agora, assim. assim, lembrando, quem não é amazonense vier pro Amazonas, coma o jaraqui, porque ele é muito bom. Só Mas coma como de alguém ticado, ticado, né? Coma ticado. Então, E realmente já sabe você vai preparar. querer comer mais. Mas tu se redimiu, conseguiu fazer outra Consegui. vez? Hoje eu sei ticar um jaraqui, entendeu? Ótimo. Então a gente vê isso, né? Uma coisa tão simples
para aqui, né? Para a pessoa que mora aqui, mas a gente desafios. enfrentou esse desafio, essa adaptação de realmente conhecer, né? Aquela comida, aquela cultura, é o que ele tá falando, até mesmo o falar, né? Que é diferente. Então, tudo isso foi muito difícil pra gente no início, mas hoje nós estamos virando amazonenses de fato, Já tá só imerso não na cultura. gostamos do bodó. E outra coisa assim que a gente encontrou de dificuldade é que aqui você fala verdura, a variedade é pouca, né? Lá em São Paulo, qualquer bairro que você tá, da cidade, tanto da capital quanto da cidade metropolitana, tem uma rua por semana que eles fecham para fazer feira. Fazer a feira, né? Então ali tem Uma diversas variedades de frutas e verduras, além do pastel, né? Não, mas aqui, só de ter açaí, Buriti já compensa aí. diferente realmente. lá? Muito bom. Olha, depois Não, lá não tem lá açaí. lá a gente imagina. costuma comer aquele açaí e sorvete, né? Só o sorvete mesmo. Aí quando você vem pra cá, no começo você estranha, né? Você estranha o gosto do açaí, mas depois que você acostuma, você não consegue mais Ixi, comer não aquele. volta. Não, Não consegue mais comer uma delícia. aquele. Ele E fica prova muito do doce. original não quer mais o... não realmente. quer mais o industrializado. industrializado. E buriti, abacaba. Então, assim, Olha, para de falar que suco já de tá dando Já tá dando cupuaçu. fome. O suco de cupuaçu. Ali tem- Nossa. eu me lembro que eu fui fazer uma Incomparável. visita para vocês ano passado e eu me lembro que o irmão tinha pego um pirarucu, né? E ali, Eita. peixe novinho, Fresquinho, né? peito fresquinho. Então, Sim. tudo é esse diferencial também, né? Que vocês têm. Tem. Em muitos cantos por aí já vai ter um peixe congelado, né? E vocês podem ter o peixe ali fresquinho, Isso a gente novinho, não né? aprendeu ainda de pescar, mas graças a Deus nós temos os irmãos que nos abençoam, né, com o peixe. Então a gente tem esse privilégio de ter esse peixe fresquinho lá do lado de casa. A igreja recebeu, não sei bem direito, acho que uma doação de um barco. Como é que tá essa... Vocês precisavam, se eu não me engano, numa época aí de investimentos, né? Para que esse barco pudesse ser revitalizado. Porque vocês ganharam, se eu não me engano, somente... Eu não sei se se chama o casco, o batelão, alguma coisa assim. Como é que tá esse andamento? A igreja ganhou muito antes da gente chegar, né? Eu acho que esse barco tem aí cerca de uns 5 anos. Esse barco, ele funcionava, mas por conta, assim, de algumas dificuldades, o barco, ele acabou indo para o fundo. E aí, a igreja não tinha ali o recurso para fazer essa reforma. E aí, acabou enferrujando, acabou estragando, e a gente voltou, então, e os irmãos falando que queria consertar aquele barco, queria evangelizar com ele. E a gente começou o processo, né? A gente tem um irmão lá hoje, que é o nosso primeiro vice-presidente, o irmão Natanael, que correu atrás de cortar madeira. Basicamente foi o carpinteiro do barco ali, o chefe da carpintaria do barco. E agora o barco está flutuando, está em pé. O que a gente está tendo dificuldade é encontrar mecânico, né? A gente até estava com mas esse mecânico sofreu ali um acidente. Poxa. E ele não está conseguindo ir. O barco está praticamente pronto. Quase né? lá. Tem que fazer a tolda, fechar ali a lateral dele, mas só consegue fechar essa lateral depois que terminar o motor. Sim. Está praticamente pronto ali, né? Mas a gente não pode deixar de mencionar que essa questão da retífica do motor, né? Que nós tivemos o ano passado, nós tivemos o pastor Gabriel lá, Gabriel Moura. Ele foi o preleitor do aniversário dos jovens lá. E ele viu, né, o nosso barco e viu essa necessidade e ali ele trouxe então para Constantinópolis essa necessidade, e a Igreja Batista Constantinópolis também nos ajudou ali financeiramente nessa retífica do barco. Então, se o barco, eu creio, tenho fé que ele vai Amém. voltar a Finalmente. funcionar, né? E tem essa bênção aí também da Igreja Batista Constantinópolis, que ajudou a gente a
a ter esse barco funcionando. E só para mencionar para aqueles que não conhecem, né, que estejam nos assistindo, o pastor Gabriel Moura é o pastor da nossa juventude, né, meu pastor aqui da juventude de Constantinópolis, que tem levado também, é legal mencionar que ele não estava lá por acaso, né, eu não estava, infelizmente, mas a juventude representando Constantinópolis foi fazer o farol lá, né, e acabou tendo essa percepção e só para mencionar que... Não foi exatamente o farol, né? Foi fazer outro... o aniversário dos jovens da juventude da igreja. Foi a outra vez que eles voltaram, né? Aí o farol a gente agendou ali, tá né? Tá certo. A gente combinou ali. Foi muito legal a presença da juventude lá, né? De vocês lá. É interessante porque deu ali uma animada nos jovens da igreja, uma revitalizada. Sim. E eu falo pro Gabriel assim, toda vez que eles vão, a igreja dá uma despertada. Toda vez que a Constantinópolis vai lá, né, a igreja dá uma despertada. Esse acesso com outra igreja, com outros irmãos, tem sido importante. A gente está até querendo promover mais isso, né? Até porque uma igreja que realmente se movimenta, a gente percebe que as igrejas que são mais, né, assim, são aquelas que têm a sua juventude bem empenhada nas atividades da igreja. Então, realmente, a juventude é uma base bem importante para o funcionamento da igreja como um todo, né? A gente percebe. Joelle, pastor, irmã Edvânia, nós vamos precisar agora chamar um pequeno intervalo e eu gostaria de aproveitar também, Joelle, o pastor ainda agora falou que quando chegaram em Manaus conheceram a nossa conferência Fé na Verdade. Depois do nosso programa, nós temos também os episódios do ano de 2022. Programa de conferências. Da conferência, você pode também assistir, tá bom? Isso mesmo. Voltamos em breve, depois do intervalo. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revista. Joelle, aquele recadinho para o nosso telespectador. Querido irmão, não esqueça de curtir nosso programa. Comenta aí o que você está achando da nossa conversa com o Renato e com a Didi. O que Deus tem feito, né, através da vida deles, todo esse projeto. E compartilha para mais um amigo, um familiar também acompanhar. E bora continuar, né, essa nossa conversa, pra gente conhecer mais do que vocês realmente fazem ali em Careiro Castanho, o que vocês fazem ali na igreja, quais são as estratégias que vocês adotam de atividade mesmo ali, pra gente conhecer. Bem, quando a gente chegou, a nossa intenção era conhecer a profundidade doutrinária da igreja. Então a gente começou como? A gente pegou a declaração doutrinária batista, estudou com eles, e aí na articulação deles, né, no que a gente falava, eles respondiam, a gente tinha um feedback do que eles conheciam como doutrina. E aí durou uns 6 meses, mais ou menos, esse estudo, e aí depois a gente começou ali com de manhã, pregação e EBD. Ai, que bom. Na pregação, eu usei um perfil um pouco até diferente de pregação, porque normalmente a gente prega, a gente só fala e não abre espaço para o pessoal comentar. Mas nessa pregação de manhã, eu sempre virava, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, mais voltado a um perfil estudo do que pregação mesmo. E quando terminava a pregação, acabava sendo um pouco delongada, a gente já iniciava uma EBD em cima do material do... Livro de Jó. Não, o RD, o Relacionamento Discipulador. É um tipo de apostila, trabalho? É o material de evangelismo da Junta de Missões Nacionais. Ah, sim. Né, de discipulado, eles desenvolvem, o RD tem o RD 1, 2 e 3. Aí a gente começou a passar o RD. Enquanto a gente estava dando a aula na Confissão de Fé Batista, eu não abri espaço na pregação para conversar. Eram mais pregações expositivas. Quando a gente entrou no RD e o RD é menor, aí eu comecei a abrir espaço. Então foram pregações assim, eu comecei com o Pai Nosso. A primeira pregação foi o Pai Nosso, e cada trecho do Pai Nosso foi uma pregação. Depois as bem-aventuranças, depois as parábolas,
Aí eu voltei no começo de Mateus e comecei a pregar Mateus. A gente está no capítulo 7. Que legal. Complementando o que o pastor está falando, nós estamos ali como pastores mesmo, né? Na igreja, o pastor Renato presidindo a igreja, a primeira igreja batista do Paraná, da Convenção no Paraná do Araçá, como pastor. Então, no caso, esse início foi como o missionário Colares, que é o presidente da associação, era o presidente da associação, né? Hoje ele está como coordenador, né? Missionário. Então, nós fomos ali para a revitalização mesmo da igreja. Como é que tem sido essa revitalização mesmo? Tem sido uma bênção, meu irmão. Amém. Louvado Tem seja sido Deus. uma bênção. Então, como o pastor Renato trouxe essa explicação, foi um trabalho ali de conhecer. Inicialmente nós conhecemos, né, a igreja. Então, sabendo das necessidades, trouxemos então ali conhecimento, né, que eles estavam precisando. E eu acho que uma das coisas que foi maravilhoso no nosso tempo ali, né? Tem sido maravilhoso no tempo que nós estamos lá. Tem sido as visitações que nós temos conhecido, né? As pessoas mesmo. E a rodinha dos esclarecedores. Eita, conta pra gente, o que é isso, Didi? A rodinha dos esclarecedores, ela começou em 2022, no início do ano. Era uma rodinha com os jovens para conversar com eles sobre assuntos bíblicos mesmo. Então, no início a gente perguntou para eles o que vocês querem aprender. Aí um dos inícios, né? Um dos primeiros assuntos foi namoro cristão. Então nós trouxemos ali uma explicação do que era um namoro cristão, qual era o momento de começar a namorar, qual é o propósito de namoro cristão. Como escolher, né? Como o menino escolhe a menina, como a menina escolhe o rapaz, né? Esses são princípios importantes, assim, voltado a valores, né? A gente também focou nisso. Tudo que envolve, né? Sim. Então nós tivemos essa abertura desses jovens aí. Então tem sido uma bênção para a igreja, porque nós temos jovens se desenvolvendo, aprendendo mais da palavra, querendo se batizar, querendo participar da igreja. Hoje, né, nós temos jovens que até estão se despontando a pregadores. Né? Nós temos uma das jovens que participa conosco, que ela já quer pregar, já quer participar conosco aí, abençoando também no Ministério da Pregação. Então, foi realmente e tem sido uma bênção essa revitalização da igreja. Pessoas que não estavam casadas e nós conseguimos ali ajudar no casamento, né, a igreja. Incentivamos, né, aquela família a fazer a coisa correta, biblicamente, né? Sim, eles não tinham entendido o que de fato era o casamento, e nós, nessas visitas, trouxemos explicações e esse casal entendeu e hoje está casado, batizou, está presente na igreja firme. Então, nós temos esse privilégio. E ajuda muito, né? E termina se tornando exemplo para os demais, né, irmãos? Sim. Acho que se a gente for resumir assim os pilares do nosso ministério, né, colocar assim qual é o tripé do nosso ministério, a gente ia falar assim: pregação expositiva, articulação, né, diálogo, conversa e visitação. Eu acho que foi assim os 3 carro-chefes nossos. A pregação expositiva, porque a gente realmente trabalha nessa questão de expor a palavra. De manhã, por exemplo, a gente está terminando Efésios, a gente estudou desde o capítulo 1 até o capítulo 6 de Efésios, e sempre abrindo para o diálogo, para a igreja, para eles conversarem. Algumas vezes, no calor da pregação ali, não consegue, né, o andamento da pregação, mas muitas vezes eu gosto de abrir para eles comentarem e falarem, e expressarem. E a roda dos esclarecedores, ela é bem voltada a diálogo, ela é só diálogo. Nas quartas-feiras também, no culto de oração, a gente tem espaço de diálogo. Então, essa parte do diálogo, da articulação, para a gente é muito importante. Porque a gente pensa na troca de ideias, porque a pregação, né, a palestra, ela cria ali uma base, né, uma estrutura ali.
Mas o que vai encher essa estrutura, o que vai fixar na mente da pessoa é a troca de diálogo. Então a gente foca muito nessa troca de diálogo e a gente tem visto essa resposta com o diálogo. Até mesmo de gente assim tímida. Nas aulas não falava, não comunicava, né? Tinha vergonha de fazer pergunta ou de passar. E aí hoje as pessoas falam, articulam, né? Colocam pensamento. E eu, assim, eu sempre fui muito sutil em corrigir, né? Nunca fui agressivo, assim, tá errado, tal. Eu falo assim, olha, irmão, eu creio que seria melhor a gente pensar por essa linha, né? Talvez a interpretação melhor não seria essa, do que falar, irmão, você tá errado, eu não concordo com isso, é assim. Até a é pessoa mais pode se agressivo, fechar, né? E totalmente ignorar aquilo Sim. que vem de tipo, essa postura. Enquanto você fica assim, irmão, por um outro ponto de vista, você poderia pensar assim também, né? E aí a pessoa, não, é real, sabe? Fica mais fácil isso. Então, essa questão do diálogo pra gente é muito importante. A gente vê que o ministério se solidifica melhor assim. E assim, os mais velhos, os pais desses meninos assim, que participam dessa roda dos esclarecedores, não são só os jovens, né? É a igreja toda que participa, né? E como os mais velhos veem isso aí? Eles apoiam muito o nosso trabalho com os jovens. Alguns não vêm na rodinha dos esclarecedores, né? É mais os jovens Mais mesmo. jovens. E é até não que a gente não fez esse convite por os adultos, nós fizemos. Mas eles deixaram mais os jovens, e os jovens, por conta de estarem ali conosco, foi maravilhoso, Gilvan, porque, querendo ou não, são duas pessoas que eles não conheciam, né? Pessoas de fora. Então, já não tinham um preconceito de quem eles eram. Então, eles puderam se abrir, puderam ali ser aconselhados por momentos de dificuldades que eles tiveram. Então, os pais, eles viram realmente muitas melhoras, né? No comportamento, na vestimenta, no diálogo até em casa. Nós recebemos esses feedbacks desses pais, que foi maravilhoso na vida deles. A gente recebeu até de um pai, que hoje ele já faleceu, mas quando ele estava conosco, ele disse: eu via meus filhos indo para o mundo. E quando vocês chegaram e trouxeram essa comunhão com os jovens, eu vi meus filhos firmes, meus filhos pregando, meus filhos participando da igreja, participando da comunhão. Então foi maravilhoso. Quando esse pai fala que ele viu os filhos indo para o mundo, hoje nós temos a internet, né? Então, os jovens também de lá, eles têm esse acesso, né? Apesar de estarem numa comunidade, no interior, eles têm esse acesso, né? Então, tudo que o mundo nos oferece também está ali na tela de um celular, né? E é interessante que, assim, falando de internet, né? Se você tem ali o Facebook, o Instagram, até mesmo o YouTube, parece que por mais que você bloqueie conteúdo impróprio, se você ficar algum tempo ali longe daquela rede social, quando você volta, parece que eles jogam tudo, parece que eles empurram para você o que não presta, né? E você tem que estar sempre selecionando, né? E aí, acaba tirando dessa realidade. Assim, eu vou fazer 40 anos, né? Eu tenho 38 anos. Agora, esse ano eu faço 39 já em setembro, faço 40 o ano que vem. Então, eu cresci numa outra realidade onde a gente sentava em rodinha na rua, né? Eu me lembro com meus amigos da rua ali de Minas Gerais, sentado na beira da calçada conversando até altas horas. Então a gente trouxe esse modelo para cá. Eu falo assim, trabalho assim que nem a rodinha dos esclarecedores, como um PGM, né, um pequeno grupo. Se você não estiver disposto em ter amizade com o grupo, né, em ter relacionamento, intimidade com o grupo, nem comece. Porque você traz uma proximidade muito grande, né? Uma intimidade, assim, com os meninos, aquele acaba tendo um relacionamento bem próximo de pais e filhos, né? De que se eles têm problema pessoal na vida deles, eles te ligam para pedir conselho, para conversar, para falar, às vezes até para desabafar. E então, assim, você tem que estar pronto não é só uma ovelha da minha igreja, é meu amigo, meu
ele é próximo parte de mim. da Irmão, Sim. família. É um relacionamento de discipulado mesmo. Sim. Então foi isso. Foi maravilhoso esse trabalho tem sido maravilhoso esse trabalho com os jovens. Eu acho que é um dos carros fortes, né, do nosso ministério ali no Paraná do Araçá. Joelle, e nós temos uma novidade aí. Eu vou É contar pra verdade. ti em primeira mão, hein? Eita, me Eu tô conta, sabendo Gilvan. que essa família, ela vai aumentar, ela vai receber deixar de mais ser um membro. casal, vai ser uma família. Nos fala dessa bênção aí que eu fiquei sabendo que a família vai aumentar, não é isso, pastor? Vai aumentar, graças a Deus. E assim, a gente... É um milagre de Deus. Glória a porque Deus. a gente... Ao longo do nosso casamento, a gente sempre falou em ter filho, mas a gente não corria atrás disso, assim, não se preocupava em ter naquele momento, né? O ano passado a gente falou assim, vamos ter? Vamos. Então vamos fazer um planejamento familiar, vamos no médico, né? Até a ideia foi dela, né? Que ela recebeu esse conselho. Eu falei, então vamos. A gente foi, passou em consulta com uma clínica geral, doutora lá no Araçá, uma médica, né, sensacional, muito, muito bacana. E aí ela fez todos os exames e constou que ela estava fértil. E a gente tentando e não conseguia, né? Aí a gente passou de novo no ginecologista, eu fiz o exame, a gente passou de novo no ginecologista e mostrou uma preocupação, que eu tinha uma contagem menor da produção, né, dos espermatozoides ali. E o médico, o ginecologista, assim, não intencional, né? Mas ele tem que passar a verdade ali. Sim. E ele acabou com as nossas esperanças. Ele falou assim, olha, a única forma que vocês vão conseguir ter filho é fazendo inseminação artificial. Aqui no Amazonas, o custo disso Deus para me vocês livre. vai sair em torno de 70 mil. Se vocês forem para São Paulo, né? Vocês são de lá vai sair em torno de 35 a 45 mil. A gente se entristeceu, claro, mas uma coisa que a gente disse é a última palavra de Deus. Sim. A gente creu Amém. nisso, né? A gente creu em Deus. E falou assim, vamos correr atrás do recurso, porque a última palavra é de Deus, mas Deus usa a medicina. Sim. E aí a gente conversou, esse próprio ginecologista fez um encaminhamento para um exame de ultrassom para mim. E a gente conversou com a médica, ela nos encaminhou para um urologista. E aí o urologista no exame falou, ó, você não é estéril, a contagem é baixa, é difícil, mas ainda dá, é possível. Porque eu já peguei muita gente zerada e a gente conseguiu reverter esse quadro. E aí, eu falei, é Deus falando, Deus usando aí esse médico pra gente. E aí a gente começou a tomar algumas vitaminas, né? E tinha que tomar ainda o antibiótico, mas antes de começar a tomar um antibiótico, eu tomei o antibiótico, mas antes de começar o antibiótico, o neném já veio, né? Nossa vida, Louvado seja sério. Deus. E aí, mãe? É pra Deus dizer Então- assim, fui eu que coloquei aí, não foi? E aí, mãezona, como é que tá aí essa... Então, assim, nós estamos muito felizes mesmo com este milagre realmente do Senhor. O Senhor nos mostrou que o homem pode dizer, né, que é impossível, mas para Sim. Deus nada é impossível. E nós estamos aqui, que nós não sabemos ainda se é um missionário ou se é uma missionariazinha, mas ele já vai nascer na obra, já vai Amém. nascer no Amém. campo. E pedimos a oração dos irmãos já também para essa gestação e para que esse bebê milagre venha aí para alegrar as nossas Com vidas e certeza, para com ser muita bênção saúde. no reino do Senhor. É o primeiro de Amém. muitos, né? Amém. No mínimo 4. Eita, a família é Louvado seja grande. Deus, que o E Senhor Didi? possa responder, né? Amém. Para quem quer acompanhar o crescimento dessa família, a atuação do trabalho de vocês, o que o pessoal que está assistindo aqui pode fazer? Nós temos um Instagram, em missões, _ Família Maciel. Está em construção. Antes era casal missionário, mas agora Vai ser nós uma somos família. a família Maciel. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, só pesquisar um pouquinho sobre o nosso trabalho aí no Instagram. Aí vai E poder acompanhar. conhecer um pouco mais, né, sobre o Paraná Mais do de Araçá, perto. né? Sim. Aí lá no caso já tem a missionária
Edivânia já ticando o jaraqui. Eita, ainda não. Tem que postar, a gente quer ver, Didi. A gente quer ver Tá esse bom, trabalho. eu vou estar Pastor, colocando lá. Nós queremos agradecer ao casal Muito obrigada, por gente. esta entrevista, né? A segunda do programa. Que Deus possa abençoar a sua gestação. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, o trabalho lá no campo de vocês. E aqui a gente vai continuar em orações, tá bom? Amém. Muito obrigado a você também que nos assistiu, que nos deu o privilégio de estar conosco nesta noite, né, Joel? Muito obrigada, queridos irmãos que acompanharam até aqui essa jornada, essa história de tudo que Deus tem feito. Continuem orando pela vida do pastor Renato e pela Didi. E continuem aí curtindo a nossa programação. Constante TV, uma bênção para mim você. e uma bênção para você. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.